pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Aqui é Meire Web, do perfil do Instagram Meire na Web e também criadora do canal no YouTube Meire na Web. Então eu tô chegando aqui para convidar vocês para assistirem uma live aqui comigo nessa noite de terça-feira. É a primeira live da semana e eu preparei um conteúdo, um assunto muito bacana para conversar hoje com vocês. Nós vamos falar um pouco sobre viagem para as pessoas, né, de idade mais madura. Então hoje nós vamos ter um convidado super especial que tem bastante experiência com relação a viagens e é um tema muito interessante. E se você gosta de pensar em viajar, planejar a viagem, pensar em viajar no futuro, quando você se aposentar, quando você quiser curtir mais a vida, ter mais tempo livre para viajar, então essa live é para você. Porque aqui a gente vai conversar um pouco sobre esse assunto de fazer um planejamento com relação a essa época, porque a gente sabe que quando a gente é jovem, a gente tem muitos planos profissionais, pensa-se muito, né, na carreira profissional, mas quando a gente chega numa determinada idade, numa determinada fase da vida, a gente quer aproveitar, relaxar um pouco mais, e para isso a gente precisa fazer um planejamento, né? Não só um planejamento de ideias, mas também um planejamento financeiro, para que você possa aproveitar a sua vida depois dos 50, porque a vida é agora. Então não dá para esperar muito. Então para isso eu estou trazendo hoje aqui um convidado super especial, uma pessoa que conhece muito desse assunto, que tem um perfil no Instagram bastante interessante e com muitas informações. Então eu convido a todos vocês a ficarem aqui para assistirem a live e também vocês podem passar essa live para alguém que vocês consideram que acha interessante sobre esse assunto, sobre esse tema. Depois dos 50, a vida é agora. Tá? Então eu agradeço já a todos vocês que estão aqui me acompanhando, me seguindo. Não esqueçam de dar o like, de fazer um comentário. Se quiserem entrar em contato comigo para indicar alguém para fazer uma live entrevista comigo, manda mensagem pelo direct. E não deixem de acompanhar também o meu canal lá no YouTube, Meire na Web. Eu tenho aproximadamente 200 lives e também muitos vídeos que eu preparei aqui falando um pouco da cultura americana. Eu estou na cidade de Atlanta. Bom, então vamos lá. Hoje nós vamos conversar com uma pessoa que criou um perfil bastante interessante com relação à viagem, Sou Mais 50. O Dimas Moura é engenheiro eletrônico, executivo, trabalhou durante muitos anos numa jornada profissional corporativa, na área de negócios e marketing, fez muitas viagens pela América Central, conheceu muitos países, e hoje o Dimas faz uma divulgação de lugares, de viagens, de incentivar pessoas com mais de 50 anos a se prepararem, a planejar financeiramente e a planejar fazer turismo pelo Brasil e pelo mundo. Então eu já vou aqui fazer o meu convite ao Dimas Moura, do perfil do Instagram Sou Mais 50. Enquanto isso, vocês ficam aí repassando essa live, já convidem os amigos, a família para se fazerem aqui presentes aqui junto comigo, tá? Já vou fazer aqui o convite ao Dimas. Tá tudo bem com vocês? Essa semana eu tenho mais uma live que vai acontecer amanhã e uma outra na sexta-feira. Acompanhe aí as minhas informações, os posts de divulgação e também os stories, porque normalmente eu estou colocando sempre com antecedência para que vocês possam saber o que a gente está preparando aí durante essa semana. Então, boa noite para vocês. Boa noite, Cel. Boa noite, Albercílio, Regi, todas as pessoas, Fabiana, todas as pessoas que estão chegando aqui na live. Vamos lá. Oi, tudo bom? Oi, tudo bem? Me escuta bem? Tá tudo bem, Dimas. E você? Que bem, um pouco cansado, estava num grande evento aqui em São Paulo, mas estou bem. Eu vi que você estava, eu falei assim, ai meu Deus, será que ele vai chegar para a gente fazer essa live? Não, eu saí antes lá para participar. Dimas, você não para, né, amigo? Não, às vezes até eu não me encontro. Eu acho isso ótimo, tá? Agora eu faço que nem aquela brincadeira, né? Quando eu tiver na tua idade, eu vou fazer a mesma coisa.
É, todo mundo Aproveitando fala isso, você, pô. porque a gente está ali, ó, pertinho. Então, eu até já comecei. Boa noite para você, tá? Obrigada por ter aceitado aqui o convite. Eu É um sei que às prazer. vezes fica complicado, às vezes, a gente manter uma agenda. Uma pessoa que viaja muito, que faz conteúdo de viagem, que está sempre, né, assim, em movimento. Mas eu te agradeço profundamente a gente ter marcado para hoje, porque é um conteúdo interessante, é um tema que eu acho que as pessoas vão gostar de ouvir a gente conversar hoje. Então, desde já, seja bem-vindo aqui o Made na Web. Então, Dimas, vamos começar do começo. Como que Sim. você iniciou? Porque eu sei que você, como engenheiro eletrônico, executivo, tinha uma jornada profissional corporativa, trabalhou na área de negócios, de marketing. Como que você teve essa ideia de criar um perfil e de incentivar as pessoas, né? Vamos dizer assim, a viajarem depois dos 50 anos, a se planejarem para viajar. Vamos começar a explicar isso para as pessoas? Não, isso é muito bom falar sobre isso. Aos 51 anos de idade, eu perdi emprego na crise mundial. Fiquei quase 8 meses para conseguir uma nova posição, estava muito difícil, né, o problema da crise. E quando eu retornei ao mercado de trabalho, que não foi fácil achar uma posição, né, com tanta concorrência. Por exemplo, na área de marketing, tinha mais de 1.000 pessoas que recebiam currículo, cada posição que saía. Imagine você se diferenciar no meio de 1.000. E não é 1.000 ruins, que seja 900 ruins, mas tem 100 bons ainda, né? E como você se diferenciar perante os jovens? E eu, graças a Deus, eu consegui, ser dos 1.000, uma vaga numa multinacional americana na área de marketing para a América Latina e Caribe, na parte de eventos, né? Uhum. E aí, quando eu entrei, eu falei assim, cara, eu preciso fazer alguma coisa na minha vida para que quando eu possa chegar aos 60 anos de idade, eu possa fazer um hard stop e desenhar um projeto né, que eu goste, né? Não que eu não gostasse da minha profissão, mas uma coisa minha, Entendi. uma coisa própria, né? Construir alguma coisa própria. E foi desse jeito. Eu comecei a guardar financeiramente a grana para que eu pudesse, aos 60 anos de idade, parar de trabalhar. Ter uma vida simples, digna, mas que eu pudesse viver de renda. E assim foi. Com 58 anos de idade, eu consegui ter a grana suficiente para Não, viver uma peraí, só vida digna, eu e um minha pouquinho, esposa. desculpa. Deixa eu só entender uma coisa. Aos 51 anos, você começou, então, a fazer essa preparação antes dos 60, Sim. Na verdade, eu comecei a de juntar financeiro. dinheiro financeiramente Tá. aos 43, 44 anos de idade. Eu vivia com 60% do que eu recebia e 40% eu investia. Ok? Mas aí, com 51 anos de idade, eu perdi, né, o emprego, aí fiquei usando só o dinheiro, deu uma Entendi. baixada, falei, não, agora eu vou ter que refazer esse meu plano. E deu muito certo, deu muito certo. Aí, aos 58 anos de idade, eu já tinha condições de parar. E aí, conversando com um amigo, eu falei, não, você precisa agora construir o dinheiro dos sonhos. Porque você tem o dinheiro da aposentadoria e o dinheiro dos sonhos, aquelas coisas que você Aham. quis fazer no processo e não conseguiu. E é o momento agora de você fazer. Quantos sonhos nós tivemos quando adultos ou quando jovens que nós não conseguimos executar? Verdade. Então é o momento agora de executar já. Então, trabalhei 2 anos, até os 60 anos, um pouco antes, até os 60 anos de idade, usando 100% do que eu ganhava em investimentos. Investimentos, lógico, né? Fui fazer um curso de educação financeira, o jeito certo de fazer Olha que investimentos. legal, né? Assim, você foi se informar para poder dar tudo certo. Aí eu coloquei numa caixinha o dinheiro dos sonhos. Então, por exemplo, quando eu montei o canal, vou falar até a história do canal, quando eu montei o canal, todo o investimento foi meu. Né? Tanto que todos os rendimentos que eu tenho hoje é meu. Eu não tenho investidor antes. Tem várias pessoas que tentaram, mas eu não quero, eu não preciso mais. Aham. Eu investi em mim próprio, com esse dinheiro dos sonhos. Porque eu tive que viajar muito por minha conta durante os 2 primeiros anos. Mas aí o canal, na verdade, era para ser um canal de hobby, uma coisa interessante para fazer. Por que como surgiu isso? Aham. Eu sempre viajei muito por causa do meu trabalho, né? Porque eu fazia eventos no exterior. O último evento que eu fiz na Você, Grécia, levei 120 pessoas na Grécia. você trabalhou na área de negócio e marketing com a HP e outras corporações assim fora do Brasil, então? Sim, eu fazia Tá. eventos no Caribe, na América Latina bastante, nos Estados Aham. Unidos. E depois, na última empresa que eu entrei, na Unis, eu comecei a fazer eventos na Europa, né? Fiz eventos em Portugal, na Itália, na França, e o último foi na Grécia. Levava 100, 150 pessoas. Então, eu sempre tive muita experiência em viagens corporativas, levando grandes executivos para grandes jornadas, né? Porque era uma oba-oba lascado, né? Aham. Restaurantes estrelas Michelin, hotéis 6 estrelas, Tudo assim, de altíssimo muito, nível. muito fancy, né? Muito chique. Muito chique, mas eu sabia que aquilo não era meu, aquilo era um momento meu, né? Eu queria, na verdade, fazer um momento meu. E agora? Eu vou parar de trabalhar, eu vou fazer o quê da minha vida? Aham. E foi interessante porque
Um dia eu estava na praia com a minha esposa e eu assisti um programa de influenciadores digitais, isso há 8 anos atrás. E eu achei interessante o modelo de influenciadores, mas geralmente garotas, meninas, falando sobre maquiagem, dancinha, Aham, gastronomia, aquelas aham. coisas, né? Mas achei um modelo interessante. Eu não sabia nada assim desse modelo. E aí no dia seguinte na praia eu estava caminhando e veio esse insight na mim. Por que não ser influenciador digital maduro? Ninguém falava sobre isso naquela Naquela época. Hoje época, hoje tem milhares que falam isso, mas na época não aham. tinha Eu ninguém. acho que surgiu mais, né, Dimas? Eu acho que depois da pandemia, depois de 2020, né, 2019, as pessoas passaram a usar mais. Mas você começou bem antes, então É, você foi um dos pioneiros, né? com certeza, ainda mais sendo homem, né? Hoje mesmo, hoje tem mais de 1.000 influenciadores digitais catalogados. Eu acho que homem mesmo deve ter uns 50, o resto é tudo mulheres. Aham. Então, homem não tem muita vergonha de mostrar a cara, né? E eu fui um dos primeiros a mostrar a cara e aparecer, não aparecer no sentido de aparecido, Não, de entendi. aparecer, de mostrar, de criar uma identidade. É diferente você criar um canal sem influenciador, sem aparecer. Você precisa aparecer. Por exemplo, essas grandes marcas que tem hoje, Aham. é que o próprio dono aparece, tipo o Ale Costa da Cacau Show, tipo Aham. o Cílio Oliveira da Outra Farma. A Sim, empresa tem que ter uma cara, né? é verdade. E, e é gozado porque no começo eu não queria aparecer muito, e eu começava a colocar as coisas e o pessoal, você não aparece. E eu percebi o seguinte, o thumbnail do YouTube, se eu não coloco a minha cara, ele tem menos visualizações do que se eu colocar a minha É cara. verdade. Por que eu preciso colocar a minha cara, Aham. sabe? Então, essas coisas eu fui aprendendo a partir do momento que eu fui utilizando, né? Acerta, erra, modifica e por aí fora. E aí foi legal que você via na praia, ver esse insight, por que não sou influenciador digital maduro? Falei com a minha esposa, isso é interessante, vamos pesquisar Aham. sobre isso. Aí comecei a pesquisar, Ela pesquisar, gostou da ideia? trabalhando ainda. Quando você falou assim, ela gostou da ideia, porque é legal também a gente ter, né, assim, a parceria, né, do casal, assim, incentivar, porque internet tem dia que é chato, né? Tem dia que é Sim, difícil, né? Então ela te sim. deu muito incentivo Sim, ela para isso? ficou preocupada, lógico, Aham, né, pela exposição e por tudo que ia dar. É gozado que os incentivos menores foram dos próprios amigos, porque sempre que você vai montar um negócio, que você tem a ideia do negócio, a ideia é é legal você compartilhar essa ideia com diferentes amigos ou conhecidos de diferentes áreas. aham, Então, por exemplo, qual é o ponto de vista de um cara de vendas, um cara de marketing, um cara de RH, um cara de finanças, um cara de negócios? Porque cada pessoa vai dar a sua visão sobre o seu negócio, da sua ideia. E eu não gosto só de coisa legal. Não, legal, vai lá, Dinos, vai lá. Não, eu gosto de coisa negativa. Olha, presta atenção, né? aham, Olha desse lado, verifica dessa forma. É assim mesmo que você está pensando, tal. Então, esse tipo de coisa, eu fui conversando com as pessoas e muitas pessoas, você é xarope, né? Montar um negócio que ninguém não tem ninguém fazendo isso. aham. Trabalhar com conteúdos de pessoas idosas, quem está falando sobre isso? As empresas nem ligam para isso. Então, um monte de coisa de gente falou que eu xarope. Por que você não vai fazer alguma coisa de marketing? Você tem tanta experiência de marketing, de eventos, por que você não abre uma Entendi. empresa de eventos? Não, eu quero fazer uma coisa totalmente nova, totalmente diferente. E o canal, quando ele foi criado com essa proposta, não de ser uma Aham. plataforma de negócios, mas ser uma forma de eu me manter minha cabeça ativa quando aposentado. E nessas pesquisas, quando eu fui fazer, eu vi que tem uma empresa americana, que chama Live Investor Overseas, que ela fez um mapeamento onde os americanos estão vivendo depois de Aham. aposentados, por uma questão financeira. Ah, eu achei o máximo, né? Pedi as contas da empresa, eles não queriam que eu saísse. Não, fica aí, fica aí. Não, chega, para mim já deu. 60 anos de idade, eu falei que ia ter um hard stop aos 60. Ah, mais multa de fundo de garantia. Estou pouco me lixando para multa de fundo de garantia, eu estou pensando em mim agora. Peguei a Aham. mochila e fui para os Estados Unidos, fiquei uma semana aprendendo com os americanos, Quais as aonde cidades que você veio para cá? Assim, quando você veio nessa época que você veio investir nessa parte assim de conhecimento, de querer não, saber? essa empresa ela faz eventos em cada parte. Ela faz em Belize, faz na Cidade do México, faz em Cancún. Ah, Aquele ano tá. específico foi em É Orlando. legal. Tem Tá. anos que é em Las Vegas, tal. Cada ano é num lugar diferente. E aquele ano foi em Orlando, mas tinha pessoal dos Estados Unidos todo e de outros países Aham. também. Aí achei o máximo, falei, eram 36 cidades e países, eu falei, eu quero ir em todos, eu quero ir em todos. Voltei, peguei minha mochila e fui viajar. Aí fiz toda a parte da América Central, América do Sul, Europa, visitando essas cidades que foram selecionadas como as melhores cidades para viver. E aí eu montei o meu próprio modelo, porque eu aprendi o modelo americano, falei, não, o modelo brasileiro é diferente, né? Aham. E é interessante porque naquela época, isso foi uns 8 anos atrás, Certo. a empresa ela tinha acho que 30 mil seguidores e eu tinha nenhum. Né? Aham. Hoje eu tenho 430 mil, essa empresa não chegou nem a 70 mil. Então Aham.
Eu cresci muito, mas muito mais do que eles pelo formato que eu fiz, pela forma que eu Não, é fiz. muito Eu fiz, bacana, é bárbaro, assim. Eu tenho visto o que você produz, é muito legal, é muito incentivador também para as porque pessoas. eu trato numa questão financeira. Uma das coisas que eu achei super interessante, uma sacada muito grande minha, foi desde a primeira cidade mapear a cesta básica. Eu peguei a cesta básica do Diese e acrescentei mais alguns produtos. Então tem todos os produtos de alimentação básica, arroz, feijão, açúcar, sal, ovo, papapá. Aham. E produtos de higiene e limpeza, né? Pasta de dentes, sabonete, sabão em pó, sabão em pedra, papapá. Então tem 25 produtos. Eu criei a lista do Dimas, que é composta desses produtos. Toda cidade que eu visito, eu coto essa lista e dolarizo ela para fazer um comparativo de valores. Então eu tenho, por exemplo, as Muito cidades mais legal. baratas do mundo para você viver em termos de custo de vida de supermercado. Eu Aham. faço cotação de moradia, né? Moradia de 2 ou 3 dormitórios nos melhores bairros, porque o meu canal é um canal de qualidade de vida. Né? Então, o pessoal só vai em bairro de classe média alta. Meu canal tem esse posicionamento. Aham. Né? Já que eu vou visitar as melhores cidades para viver no Brasil e no mundo, sugerindo as melhores cidades, eu preciso colocar também os melhores bairros para viver nessa cidade, que tem mais infraestrutura, mais segurança e por aí fora. Dá uma orientação bem bacana, né? Porque às vezes acontece, né, Dimas, as pessoas elas esperam muito para chegar essa época da idade para começar a viajar. Mas eu achei interessante que você falou que tem que ter esse planejamento financeiro. Então, assim, já te perguntando alguma coisa, com que idade você acha que as pessoas devem começar a se preparar para esse planejamento financeiro dos sonhos, da viagem dos sonhos? Eu não estou falando de guardar o dinheiro para o futuro, mas assim, para o sonho, né? Porque tem gente que passa a vida inteira trabalhando e sonha em conhecer a Europa, sonha em conhecer os Estados Unidos, sonha em conhecer a Oceania, ou se é um estrangeiro, sonha em conhecer a América do Sul. Então, qual que seria assim, a tua opinião com relação a informar para essas pessoas, né, que hoje são jovens e que um dia vão se preocupar com isso? Boa pergunta. O modelo correto é um modelo que nós chamamos 60-20-10-10. 60-20-10-10, você deve viver com 60% do que você ganha. Se você ganha 10 mil reais, você tem que viver com 6 mil reais. Esse deve ser o seu estilo de vida. O pessoal fala assim, mas eu não consigo viver nem com 100%, porque você está fora do seu estilo de vida, infelizmente. Né? Você vai ter que ganhar mais, não tem jeito. Porque ou você faz isso agora, ou você vai passar perrengue no futuro. É melhor passar perrengue jovem do que passar perrengue velho. Né? Você vai, então se é passar perrengue, que passe novo. Então, viva com 60% do que você ganha. Porque as pessoas, seguinte, ela começa a ter um aumento de salário, ela vai mudar de carro, coloca um carro mais caro, vai mudar de casa, vai comprar roupas melhores. Então, jamais ela vai viver dentro dos 60%. Pô, se você vive com 60% do que você ganha e você teve um aumento de salário, investimento. Você economizou alguma coisa? Investimento. Continua vivendo com aquele estilo de vida. Eu falo, mas eu não vou viver, Dimas. Vai. Você vai com 60%, aí 20% é para você se divertir. 20% é para você curtir a vida. Ah, mas só 20%? Você está pensando no futuro, é 20%. As coisas maiores, né, os desejos maiores, os sonhos maiores vão ter que ficar para o final. Tá? Mas 20% você pode se divertir. Porque, inclusive, uma coisa super interessante que eu vejo, que eu montei minha própria agência de viagem e experiências. Eu vejo que tem muita gente hoje, idosos, que eles têm dinheiro, mas eles não têm saúde para poder É fazer alguma coisa. Então, eles verdade. têm problema de mobilidade. Por quê? Eles deixaram de fazer, quando jovem, né, coisas relacionadas que dependem da sua mobilidade. Tá. Então, uma das dicas que eu dou para as pessoas é a seguinte: façam as coisas de aventura enquanto você é jovem. Esses 20%, vai conhecer Lençóis Maranhenses, que é uma maravilha, Jalapão, Alter do Chão, esses locais que dependem do seu corpo físico, e faça agora. Quando você for velho, né, quando você for idoso, aí sim você vai conhecer Paris, você vai conhecer Bonito, você vai conhecer esses locais mais tranquilos. É o momento do seu corpo. Não deixe para fazer algumas coisas quando você já está muito. Não é idoso, porque tem gente com 80 anos de idade que está fazendo coisas maravilhosas e tem gente com 30, 40 acabado já. Então, Verdade. o cuidado da saúde ele é essencial para você curtir a vida. Né? É super essencial. Então, os 60 é para você viver, 20 para você curtir. Né? Curtir, lógico, dentro do seu estilo de vida, não precisa fazer nada maluco. 10% de grana de emergência, porque a pandemia, muita gente se ferrou na pandemia porque não tinha dinheiro da emergência. E é interessante que eu fui outro dia num curso, o cara acendia, mas não é só emergência não, hein? Essa grana que você guarda que é emergência e oportunidades. O que é oportunidade? Por exemplo, você está com uma graninha lá na emergência e pinta um investimento em fundo imobiliário Tá. novo, alguma coisa totalmente nova que você pode aportar valor.
Cara, eu vou pegar essa grana e colocar no fundo imobiliário. Porque se eu não tiver essa grande emergência, eu perco a oportunidade de ter um bom investimento naquele momento. Certo? Então, essa coisa. Ah, por exemplo, a Latam fez uma promoção de viagens, agora a Gol fez. Pô, para Curitiba com R$ 160. Cara, eu nunca tive para Curitiba, eu não fui para Curitiba, por exemplo, eu fui várias vezes, mas, poxa, eu vou pegar aquele ano da emergência, eu vou para Curitiba com Isso, R$ 160 e volto de pegar essa busão. oportunidade que surge, né? Pegar essa oportunidade. Então você começa a curtir coisas que você tem um momento da oportunidade de pegar dinheiro da emergência e colocar. Porque é muito mais fácil você repor R$ 160 do que eu repor R$ 1.500, que é o valor normal da Da passagem. Né? passagem. Então, o 10% é a grana da emergência e grana das oportunidades. E 10% da aposentadoria. Então, se você faz isso muito cedo, ao longo do tempo, você vai chegar aos 60 anos de idade com valor financeiro factível para ter uma vida digna. E aí, tudo que você fizer depois é para agregar valor ao teu patrimônio. Por exemplo, tudo hoje que eu recebo de valores do canal, da agência de turismo, é um plus. Graças a Deus, eu não dependo disso para viver. Né? O dinheiro da viver Entendi. está do ladinho lá. Então, o jeito certo de fazer as coisas na vida é isso. Infelizmente, pouquíssimas pessoas fazem isso. Pensam, é isso mesmo, assim. Poucas pessoas pensam dessa forma. Uma coisa que eu acho, por exemplo, é assim, diferente, né? Eu vejo, por exemplo, você conhece um pouco da cultura americana, você sabe que o americano ele é muito de se preparar, né, para o futuro, né? As crianças já nascem aqui, os pais já preparam, vamos dizer assim, um fundo de reserva já pensando na faculdade que vão enviar o filho. Não Isso. é todo mundo, né, que acontece isso, mas a gente está falando de uma classe que pensa nesse planejamento. Então, eu vejo, por exemplo, que aqui nos Estados Unidos as pessoas com uma idade 60, 70 anos, 80 até 90, viajam muito, porque tiveram esse planejamento. Então, agora, para essas pessoas jovens, elas têm que acordar e fazer esse planejamento que você está falando, para quando chegar a essa idade, poder usufruir melhor a vida no É, final, né? e é Não legal, ficar esperando porque tanto. você não precisa viajar com luxo. A pessoa sempre associa a viagem com alguma coisa cara, Aham, absurda. Eu tenho um caso muito interessante que serve como exemplo. Como eu falei, quando eu trabalhava no mundo corporativo, eu ficava em restaurantes Michelin, que um prato custa R$ 1.000, mas não eu que pagava, a empresa que pagava, aham. né? Hotéis 6 estrelas, 7 estrelas, lugares maravilhosos que eu estava. Quando eu pedi a conta, eu saí, agora é o meu mundo, minha grana. E quando eu fui para os Estados Unidos, né, nesse curso lá sobre viver no exterior, Aham. eu aprendi um modelo, achei o máximo, falei, eu quero ir nesses países. Né? Então, dos 36 países, eu fui nos 20 primeiros. Depois veio a pandemia, quando eu ia fazer Ásia, então preciso retornar agora para fazer Ásia. Tá. Mas eu fiz todos os países da Europa e da América. O primeiro país que eu fui com uma mochila nas costas, né? Sem mala de transporte, só com mochila mesmo. Se eu precisar, levei acho que 3 cuecas, algumas camisetas, lavava, aquele negócio, coisa assim. Sim, mas você nunca fez isso na vida? Não, nunca tinha ficado num hostel na minha vida. Aham. Nunca tinha dormido com várias pessoas no mesmo quarto. Nunca tinha compartilhado banheiros na vida. Entendi. Nunca precisei disso. E o primeiro país que eu fui foi na cidade do Panamá. E primeira noite que eu dormi com um monte de gente no coiso, levei até cadeado, sabe? Cabo de aço para amarrar minha mochila, uns negócios malucos de cabeça de cara corporativo, né? Aham. Medo de compartilhar banheiro, aquele medo todo. E fui quebrando medo a medo. E no dia seguinte eu fui caminhar pela orla do Panamá. E aí chegou na hora do almoço, eu parei lá no mercado de peixe, o pessoal chegando com os peixes, fazendo peixe, aquele mercado de peixe, mesinha de plástico, tocando música caribenha. Peguei uma cerveja Balboa, né, que a moeda local é Balboa, a cerveja também é Balboa. Paguei acho que R$ 10 com a cerveja, como se fosse os R$ 10. Eu estava numa felicidade tão grande, mas tão grande, que mas incrível, né? Há 3 meses atrás você estava comendo na Grécia em restaurante Michelin, ficando coisa. E hoje você está dormindo numa beliche e tomando cerveja Balboa, um prato de R$ 10, e você parece que está E mais feliz quando achando que estava você na Grécia. tá Então parece que tira muito um legal. peso das tuas costas e fala assim, cara, para ser feliz não precisa de muito. Não precisa de muito. Porque tudo que tem por detrás é luxo, não é felicidade. A felicidade é uma coisa muito mais simples do que isso. Pô, eu me senti tão bem, tão bem. E a viagem toda, fiquei 3 meses viajando nessa parada, né? Fui para Belize, Costa Rica, República Dominicana, pegando bicicleta para andar, fazendo Aham. coisas assim simples e com uma felicidade que irradiava dentro de mim. E as pessoas percebiam isso. Então, é isso que eu quero levar para as pessoas. Quando eu falo para você separar 20% para você curtir, não é pegar 20% para um resort, para um. Aham. Pô, vai para o rosto, Entendi. cara.
Vai para lugares legais para você viajar simples, né? Como Olha, Sanduba na praia, né? olha, tem um seguidor que eu acho que é seu, ele falou assim, ó, para ser feliz não precisa de muito. E é verdade, né? Você sentiu Sim. essa felicidade no lugar simples, com aquela harmonia com o lugar. Então, isso também vale muito a pena, né? E falando um pouco do Brasil, assim, quais são assim os lugares, assim, eu sei que tem muitos, mas assim, vamos falar um pouquinho para as pessoas que nunca viajaram, por exemplo, os lugares que você recomendaria para esse ano de 2024. Vamos dar aí uma lista aí de 5 lugares, independente de ser sul, sudeste, norte, nordeste, que você recomendaria para as pessoas, para começarem essa lista das viagens. Uma coisa super complicada no Brasil é que o turismo massivo, isso o turismo massivo não está acontecendo só no Brasil, no mundo está acontecendo isso. E é complicado, né? Você vai para um local onde tem mais turista do que areia, né? Que você não consegue ver areia, você só consegue ver barraca, você não consegue ver o mar, porque só vê gente e por aí afora. Então eu estou fora desse tipo de Certo. turismo massivo, porque para mim é totalmente sem graça esse tipo de turismo. Se você for para um local desse, chega às 6 horas da manhã. Às vezes eu faço as minhas filmagens e digo, mas está vazia a praia, não tem ninguém. Por dois motivos. Primeiro, eu quero ver a paisagem, eu acordo 5 horas da manhã, né, para estar 6 horas da manhã, estar na praia e não tem ninguém para me poder filmar. E segundo, é lógico, por uma questão de imagem também. Eu não posso filmar pessoas porque eu sou grande Isso, e o exato. pessoal vai me cobrar. Né? Mas assim, eu chego nas praças, na cidade, nas praças vazias, eu falo, não tem ninguém nessa praça. 6 horas da manhã não tem ninguém. Eu estou filmando aqui, eu não quero ver gente, não no sentido de ver gente, eu estou cá para filmar o Entendi. local. Tá? Então, o que eu acho que tem vários, acho não, certeza, tem vários, três principais locais no Brasil que você tem que ir agora, antes que o turismo massivo entre e você vai ver só gente Vamos e ver lá, gente. sujeira Pega e ver lápis tudo. e caneta aí, tá? Para anotar, É. para quem Os, está os, pensando em tre- viajar. os três locais mais incríveis do Brasil de natureza. Tá. O primeiro deles, né, do meu ponto de vista, é o Parque Estadual do Jalapão do Tocantins. Eu Por que, fiz uma live sobre esse lugar, fiz sobre o Jalapão. por que Jalapão? Por exemplo, se você vai em Lençóis Maranhenses, legal, você vê lagoa, vê duna. Né? Se você vai para Alter do Chão, você vê praia de rio, bacana. Jalapão, no mesmo parque, você tem no mínimo 7 coisas diferentes para você curtir. Você tem canyons, você tem dunas cor de laranja, você tem fervedouros, você vê cascata de azul clarinho, né? Você tem lagoas, você tem uma infinidade, cachoeiras maravilhosas, tem uma infinidade de possibilidades de fazer coisas diferentes no mesmo parque. Então, eu recomendo ficar no Jalapão 10 dias. A minha sugestão é ficar pelo menos 2 dias em Palmas, que é a capital do Tocantins. Aham. Porque em Palmas tem um dos pôres do sol mais lindos do Brasil, com certeza. Então fica lá, se você puder alugar inclusive um carro em Palmas, tem algumas praias próximas que são maravilhosas. Eu fiquei 3 dias com um grupo em Palmas, né? Tá. Depois sim, o pessoal vai te pegar lá no em Palmas, a empresa que faz toda a parte do tour. Não faça o Jalapão com o seu próprio carro, é mó fria. Tá. Contrata, é muito mais barato e tem que ter Certo. carros próprios para fazer isso, tá? E aí sim, o carro ele vai te levar, a caminhonete vai te levar por todos os pontos do Jalapão. É uma viagem muito bruta, é uma viagem que na verdade requer muito do seu físico, das tuas costas, né? Porque é tudo estrada de terra, né? E depende das condições. É uma viagem de aventura, por isso que é uma expedição. Então Aham. faça antes que acabem com tudo e faça antes que E, a tua e mobilidade não essa deixa coisa, você né, curtir. de muita gente, né, assim, Sim, indo todos mesmo na mesma época. Eu lembro que isso aconteceu em Jericoacoara. Eu conheci Jericoacoara, Dimas, eu ainda morava no Brasil nessa época, e Jericoacoara era aquele vilarejo, seu, é, não tinha muito, não. Mas aí eu lembro que depois eu voltei, depois que saiu uma reportagem no canal de televisão no Brasil, no domingo à noite, e aí pronto. Quando eu voltei lá, algumas semanas depois, já não era a mesma Jericoacoara que eu tinha conhecido 2 anos antes. é Então, é mais ou isso. menos isso, né? A gente tem que ir nessa época enquanto. Então, é uma excelente dica. Inclusive, eu fiz uma live com um guia de turismo do Jalapão e ele passou todas as informações que você está falando aí. Falou com relação a visitar Palmas primeiro e depois você seguir em expedição. A live está lá no meu canal do YouTube. E qual que seria a segunda opção? A segunda opção é Alter do Chão. Alter do Chão é um bairro de Santarém, que fica no Pará. Alter do Chão ficou muito famoso porque a revista, acho que foi Le Guardian de Londres, fez uma reportagem
das praias mais lindas do mundo, e Alter do Chão foi uma delas, e foi considerada a praia de Rio mais linda do mundo. Não é só uma praia, são várias praias, é claro. Aham. E essas praias, naquela época, quando saiu a reportagem, era um vilarejo, né, de 4.000 pessoas. Hoje já triplicou o número de moradores de Alter do Chão. É um local extremamente simples. Eu, quando estive lá, eu fiquei impressionado, porque assim, a praia de Rio, né, terra, água escura, sem graça. Meu Deus do céu. Lê do Você ficou engano. encantado, Parece que então. você está no Caribe, Alter do Chão parece que você está no Caribe. Sabe o que é que você vê um pôr do sol na ponta do Cururu e vê os botos cor-de-rosa pulando no sol, Ai, assim, né? gente, E os olha botos. só. Nossa, é coisa de cinema, é Aham. indescritível. Você, na verdade, vê a Vitória Régia, tem uma chefe lá famosa que começou a fazer vários pratos com a Vitória Régia, inclusive até pipoca da semente da Vitória Régia. Você faz degustação. Você sabe, né, que o berço da gastronomia brasileira está no Pará, né? No E Pará. a gastronomia é fantástica na cidade, muito barata, muito barata. Cada peixe fabuloso, Aham. barato. Né? E tem a Casa do Saulo, lá também, em Alter do Chão, que é um chefe famoso, inclusive esteve no MasterChef fazendo a Aham. apresentação. Você vai visitar o local, é simplesmente divino. Então, Alter do Chão é um local que você precisa ficar pelo menos 5 dias, porque tem muita coisa para fazer em Alter do Chão, muitas praias maravilhosas, passeios de dia completo. Aí você vê a parte de criação de tartaruga, criação de abelhas para a produção do mel, assim, é fantástico. Ver macaco, ver muitos bichos, né, de criação de gado, sei lá, é simplesmente fantástico, é indescritível. E Alter do Chão é um local caro para você visitar, porque, como sai no Le Guardian, a maior parte é gringo que está lá, né, pagando em Ah, dólar e pagando em entendi. euro. Porque aí já E, houve, né, assim, uma divulgação maior do local no exterior, aí as pessoas já. E estrangeiro adora, né, essas coisas naturais, né? nossa, muito. Nossa, eles são encantados, assim. Eles fecham um barco, aqueles barcos grandes que tem tipo na Amazônia, né, que é outro Aham. local fabuloso também para conhecer. É, franceses, tem barcos só de franceses que vêm em voos diretos, enchem um barco hotel, e o pessoal fica para o Alter do Chão. Então tem vários gringos visitando lá. Então por isso que é caro. Nossa, eu vou levar um grupo ao Alter do Chão, custa quase vir para a Europa. Mas os europeus vêm para cá para visitar aqui, porque é muito mais bonito lá, e não tem isso lá. Com Aham. certeza não tem Com isso lá. certeza não. Não. E qual Então, que seria amei as duas dicas, muito interessantes, pessoal. Fiquem aí atentos, tá? Porque vale a pena a gente conhecer esses lugares, né? Para quem ainda não conhece. E qual que seria o terceiro lugar, assim, que você sugere para as pessoas que gostariam de viajar esse ano de 2024 pelo Brasil? eu vi que o pessoal escreveu rapidamente sobre a Eu vi Amazônia. aqui, tem Pessoal, bastante coisa. Tem é, Tocantins, tem João então, Pessoa, a, tem muitos lugares aqui. a parte, por exemplo, a floresta amazônica não é só uma Amazônia, a floresta amazônica, inclusive, contempla Pará. A Alter do Chão faz parte da floresta amazônica. Inclusive, um dos locais que eu fiquei, mais como experiência, eu queria ter a experiência de ficar hospedado dentro da floresta. E em Alter do Chão, você tem condições de fazer. Você tem que assinar um termo de compromisso, porque pode Ah, aparecer cobra, pode aparecer onça, pode aparecer um monte de coisa. Inclusive, o meu banheiro não tinha parede. Tinha a banheira sem parede na mata. O cara se sentir incomodado, tem uma cortina, mas você assina um termo de compromisso que você está lá e você sabe do. Né? Pode aparecer macaco, pode ser pode a, aparecer. a comida, ela chega através de um garoto andando numa picada da floresta, ela te deixa na tua porta. Negócio maluco, maluco, maluco. Ah, Mas eu gosto, e é mas só é gringo, né? legal, né? É só gringo que gosta, que faz esse tipo de Ah, coisa. essas coisas assim diferentes para eles é coisa divina, é coisa assim de muita felicidade assim. Por E é exemplo, interessante porque os estrangeiros eles fazem a divulgação entre eles mesmos, né? Assim, eles chegam e já comentam com outras pessoas, já querem levar. Outro dia eu conheci um casal, que aí eu conversando com esse casal, aí eu falei, né? Se sou brasileira e tal. Aí ele falou para mim, ele falou assim, olha, eu já tive no Brasil, já visitei, começou a me falar os lugares que ele tinha ido, tinha lugares que eu nunca fui. é, Então eu fiquei assim, impressionado, eu falei, mas como? Ele falou, quando eu vou no Brasil, eu não vou só São Paulo, Rio de Janeiro, as grandes cidades, eu contrato uma pessoa para me levar naquelas cidadezinhas e contou que tinha ido até no Círio de Nazaré. olha só, Falou para mim, é olha, eu famoso. acompanhei o Círio, não sei o que, contou toda a história para mim. Eu fiquei assim, olha, passada.
Mas Por exemplo, assim, na Amazônia eu tive a ah, oportunidade aham, de ver o Tom Cruise lá, o Sylvester Stallone, quando eu estive em Manaus fazendo aham, viagens lá. E você não sabe, né, que eles estão, porque eles pegam o voo particular deles para curtir. Por exemplo, um passeio na floresta amazônica, naqueles barcos, é 2.500, R$ 3.000 por dia, por dia. né? Por É, dia. Então, por quê? Porque é gringo. Para gringo aquilo lá não é nada. Agora, para a gente é um turismo caro, né? o Para turismo você fazer. caro. É. O, E o que que você recomenda assim para o pessoal que não está com muito dinheiro e que pode visitar algo, por exemplo, alguma cidade do Nordeste ou alguma cidade do Sudeste do Brasil? Assim, tem, por exemplo, tem tantas cidades no interior de São Paulo, no interior de Minas, né? Tem tantas cidades na Bahia também, né? Assim, lugares assim que as pessoas podem começar a fazer aquelas pequenas viagens e descobrir até chegar numa viagem maior que faça o maior investimento, na tua opinião. legal. É, o sul de Minas é maravilhoso, as cidades do sul de Minas, né? Tem Poços de Caldas, tem Aioca, tem Bueno Brandão, que é a cidade das cachoeiras, é, tem Caxambu, tem São Lourenço. Nossa, tem tanta cidade maravilhosa, cidades termais, né? Aham. Fantástica. E o custo não é tão alto que você pode pegar um carro e ir até o sul de Minas para quem está em São Paulo para visitar. Cidades tipo Serra Negra, que é magnífica, Terra Negra é Águas, belíssimo. Aham. Águas de São Pedro, Águas de Lindóia. Nós tem tanta cidade no interior de São Paulo que são belíssimas. E eles têm uma qualidade de vida tão grande. Você sabe que o meu canal faz mapeamento das cidades, né? Para você viver com qualidade de vida. E tem muitas no sul de Minas. No interior de São Paulo é uma região super rica de cidades boas para você morar, com qualidade de vida surpreendente. Quando você pega a parte de pessoas idosas, geralmente as pessoas idosas gostam de ir demais para a Serra Gaúcha, né? Gramado, Canela, apesar que já se tornaram cidades caras, mas tem Já está cidades. um pouco mais, né? Mas você pode Fachada. ficar em hospedado em cidades próximas de Gramado e Canela, que estão se preparando turisticamente para receber o pessoal. O pessoal só se desloca para passear em Gramado e em Canela. Inclusive, hoje, no Entendi. evento de turismo, os caras até apresentaram uma cidade dessa para mim poder explorar também. Campos do Jordão, aqui em São Paulo, né, que também é super Isso. famoso, um lugar super aconchegante para ir. O idoso gosta muito também de ir para Foz do Iguaçu, que é um local interessante para você visitar. Rio Quente também, né? Araxá, que é em Minas Gerais, que também tem Araxá. as termas. Nossa, eu conheci Araxá muito antes de uma novela que tinha na Globo. Eu me apaixonei por Araxá, assim. Nossa, faz É, muito tempo, Dimas, mas eu nunca esqueci, assim, foi uma cidade que eu fiquei encantada com as águas, com aquelas coisas todas de você visitar os locais e comprar aqueles. Naquela época a gente comprava sabonete, né? Aquele sabonete daquela lama, e tinha tanta coisa medicinal, então foi assim, foi muito interessante. O hotel de Araxá, eu não sei assim como é que está Araxá hoje, mas deve estar é uma ainda um roteiro ainda muito legal para se É visitar, muito, é porque faz muito, muito é muito tempo. disputada, é muito disputada o Araxá. Né? E o Brasil está crescendo muito em rotas, né? Rota do vinho, rota do chocolate, rota do queijo, rota do café, Rota do rota das café, isso frutas. mesmo. Tem várias. Então é legal porque você vai para um roteiro, por exemplo, você vai para a Rota das Frutas, que fica aquela região de Jundiaí, né? Você passa 3, 4 dias só na rota, né? Comendo fruta, né? Para aqueles restaurantes maravilhosos. O Rota do Vinho, que tem muito lá na parte do sul das Aham. vinícolas. Tem muito isso. Inclusive, eu não sei se você sabe, eu fui convidado e aceitei para ser o curador e embaixador do pavilhão de turismo do maior evento da longevidade, que vai acontecer Eu de acho que você 29. comentou comigo quando a gente começou a conversar, você falou para mim que tinha recebido esse convite. Parabéns, tá? Como é que Então, vai eu ser sou isso? consultor. Vai ser de 29 de setembro a 1º de outubro, vai ser no Distrito Anhembi. Você sabe que o Distrito Anhembi está sendo reformado, né? Gastaram Reformado. mais de um Sim. bilhão de reais. Vai ser inaugurado daqui a algumas semanas, eu acredito. E o evento vai ser lá nesse novo distrito, né? É considerado um dos ícones da América Latina agora em termos depois da reforma, em termos de eventos. E o pavilhão de turismo, onde eu estou responsável, vai ter 1.500 metros quadrados. E vai ter nesse pavilhão de turismo, turismo de experiência, né? Turismo gastronômico, com certeza. Turismo natureza, né? Aham. Muito importante. Ecoturismo. Turismo sol e praia e turismo virtual. Por que turismo virtual? Todas as pessoas hoje, no futuro, vão ter necessidades especiais. Algumas, infelizmente, já nascem, algumas contraem algumas necessidades Sim. especiais. Mas todo idoso vai ter uma necessidade especial se ele não morrer antes. Então é o seguinte, você precisa criar formas de você fazer turismo digital, virtual. Então, hoje, através de realidade aumentada, você pode ter vários tipos de sensações
sem estar fazendo aquilo, ou pular de paraquedas, ou de fazer rafting, ou fazer o que você quiser, mergulho, qualquer coisa. Então, nesse evento lá, nós estamos preparando um espaço Vai para as ter isso pessoas, também, que vai ter legal. experiências assim, e não só assim, né, você no olhar, mas de ter vento, de ter E água, sentir de ter as coisas, sensações como se você estivesse no local. total. Então, isso vai ter também nesse pavilhão de turismo. Então, a ideia é que o turismo ele seja multifacetado, né? Seja diversificado. Então, através de rotas de vinho, das termas, dos resorts, dos hotéis fazendas, das degustações. E a ideia é que nesse evento também nós tenhamos vários tipos de. Eu vou fazer podcast, vai ter um sênior podcast, que eu vou entrevistar Vou te várias pessoas. acompanhar, tá, Dimas? Eu vou assistir quando você estiver fazendo. E se eu quiser divulgar alguma coisa aqui para mim, eu vou amar, porque eu faço 60% do meu conteúdo aqui é sobre turismo, né? Eu já Ótimo. entrevistei, já tive mais de 100 guias de turismo que já vieram aqui, não só do Brasil, mas também do exterior. Eu adoro, eu trabalhei com turismo em Fortaleza, na época que eu morava em Fortaleza. Então, é um conteúdo interessante. E o Brasil, gente, é rico demais. Eu, às vezes, eu até brigo com as pessoas, às vezes, quando falam que querem conhecer Orlando, querem conhecer Miami. Eu falo assim, você já conhece o Brasil? Porque, É verdade. porque, assim, é maravilhoso, né? Assim, não é que as pessoas venham, né, conhecer Orlando, cada um faz o que gosta. Mas, às vezes, eu falo assim, gente, tem tanta coisa bacana no Brasil. Eu tive a oportunidade, antes de morar nos Estados Unidos, viajar muito pelo Brasil. Então, assim, hoje, quando as pessoas às vezes me perguntam, eu tenho ideia, né, do que eu visitei, não é a mesma coisa. Mas, assim, hoje em dia está tudo muito mais moderno, né? Tem mais informações, a hotelaria está fantástica. Mas é legal você conhecer teu país, né? É legal você visitar pelo teu país, antes de você sair conhecendo o país dos outros. Você não acha? Infelizmente, o brasileiro ele tem a síndrome do vira-lata, né? Que ele acha que, na verdade, ele não é nada, nós não temos nada, nós somos sempre o pior de todo mundo. E é legal porque esse trabalho que eu comecei a fazer a partir do momento. Porque quando você viaja no mundo corporativo, você vai só aeroporto, né? Hotel e trabalho, Hotel. você não conhece. Esse trabalho que eu estou fazendo é muito interessante porque eu estou entrando a fundo na cidade. Eu, às vezes, eu conheço muito mais a cidade do que a própria pessoa que nasceu na cidade. Porque a pessoa que nasceu na cidade, muitas vezes, não entram a fundo na cidade para conhecer a cidade. Eu entro, porque eu tenho que pesquisar Aham, sobre a cidade. E tem certo. muita gente que escreve para mim, Dima, você está falando coisa da cidade que eu nem sabia, eu sabia que tinha nessa cidade, porque eu fui pesquisar sobre isso. Né? Então, a partir do momento que eu começo a sair fora, visitando vários países, várias cidades, e começo a fazer, eu tenho hoje um cabedal de conhecimento que eu posso comparar de cidade. Não é o guess, não é o Dima se achando que é, Você não sabe? vai Cara, são assim, né? dados. Você não vai só sugerir, você realmente você conhece. É, É porque o brasileiro fala assim, o Brasil é tudo igual. Bullshit. não, Igual o não cacete é. que é igual. Não é, não é, não é. Tem Aham. cidade, por exemplo, eu fiz vídeo no Maranhão, né? Maranhão é o pior investimento em saneamento básico é no Maranhão. O pessoal investe só 4% do orçamento. A média de saneamento básico devia ser R$ 250 por pessoa. No Maranhão é R$ 4, cara, é uma vergonha. Então, na hora que você vai para São Luís e faz um vídeo de São Luís e eu falo a realidade para a pessoa, o pessoal fala assim, o Brasil todo é desse jeito. Não é, sinto muito. Não Que é. tem Aham. dezenas, centenas de cidades brasileiras que tem 100% do saneamento básico. E outros itens também. São dados estatísticos, não é guess. Aham. Né? Então, não é tudo igual. Ah, só falar a saúde pública do Brasil é uma porcaria. Algumas cidades, sim. Mas tem cidades que a saúde pública é melhor que muitos países por aí. Sim. Né? Então é isso. Então não adianta você, na verdade, achar que tudo é igual. Não é. Então tem muitos locais no Brasil que são maravilhosos para você viver, com menos custo de vida. Quando eu falei de finanças para você, um grande erro do brasileiro é que você está passando necessidade em cidades grandes, por que você está na cidade grande? Por que você não se Verdade. movimenta, vai para uma cidade menor? Aham. Que você vai gastar 40% menos e ter 5 vezes mais qualidade de vida. Né? Então, a finanças não é uma questão só de se economizar dinheiro, de fazer investimentos de forma correta, é de você mudar alguns paradigmas seus, internos, né? Mudanças internas. Você não nasceu, a gente não Concordo. nasceu árvore, você nasceu árvore, você tem a raiz, você não tem É raiz, cara, você é um verdade. ser humano, você Às tem vezes a perna, pessoa cara. tá, né? Às vezes a pessoa tá lá numa cidade, né? Assim, eu vou citar uma aqui, né? A cidade que eu nasci. Tá lá em Fortaleza, por exemplo, aí tá achando o custo de vida altíssimo, mas tem tanta cidade do interior do Ceará que vale a pena você viver, que vale a pena você ter uma boa qualidade de vida. Eu conheço várias. Então, às vezes, por essa opção de querer ficar na capital, às vezes a pessoa se sacrifica
sem uma necessidade geral, né? É E mais às ou vezes a menos pessoa isso. fala assim, eu moro em São Paulo porque eu moro em São Paulo porque tem tudo em São Paulo, tem teatro, tem show. Quantas vezes você foi no teatro desse ano? Quantas É, vezes você foi em show esse ano? Pô, nenhuma. Então você está falando besteira, você não está aproveitando a cidade. Então, na verdade, é melhor você morar uma hora e meia de São Paulo, né? Cidades maravilhosas que tem ao redor, ou do Rio de Janeiro, aham, qualquer dessas grandes cidades, e é. quando tiver um show, você vai no show, quando você vai no evento, você vai no evento. Às vezes Você não precisa morar dentro da uma hora cidade. de viagem, né? Por exemplo, e tu, a Sueli Rodrigues, né? Eu faço muita live com a Sueli, a minha amiga. A Sueli, da Sul 70, do blog da Sul 70, ela sempre divulga umas coisas da cidade de Itu. E Itu não fica tão longe de São Paulo, né? Então, Quer dizer, dá para você morar em Itu e você ir participar de alguma coisa, ir ao teatro, fazer alguma coisa lá em São Paulo e voltar. Então, não é uma distância muito longa, né? Que a pessoa precise só morar na capital, porque tem que estar na capital. Agora, eu vou te fazer uma pergunta seguinte: vou te dar o nome de um estado, por exemplo, São Paulo. Qual a cidade que você recomendaria para uma pessoa de 60, 70 anos morar no interior de São Paulo? Uma cidade. Cita aí uma que você acha que tem uma boa qualidade de vida. acabei de voltar agora, inclusive vai sair o vídeo na quinta-feira agora, Jaguariúna. Nossa, você Jaguariúna. entra em Jaguariúna, perto de Campinas, é maravilhoso. Pindamonhangaba, que eu lancei um vídeo a semana passada, próximo de São José dos Campos, fiquei maravilhado, não achei coisa errada em Pindamonhangaba. Escolas magníficas, saúde magnífica, trabalho magnífico. Jaguariúna, Aham. né? Fica em Jaguariúna, né? Várias cidades lá. Se quiser um pouco mais longe, você pode ir para Botucatu. Em Indaiatuba, é gozado porque o povo ele fala assim, eu não vou porque é uma cidade muito cara. Graças a Deus que é cara. Sabe por quê? Porque você compra um imóvel por R$ 500 mil, passa 2 anos e o imóvel vale 1 milhão. Por quê? Você quer morar numa Nossa! cidade, você quer morar numa cidade que você compra um imóvel por 100 mil e quando você vai vender vale 50, vale cento e Aham, cinquenta. Ah, é uma isso cidade mesmo. barata, né? Você é burro pra caramba, né? Você não sabe investir o seu Aham, dinheiro. Você tem que ir para cidades prósperas, né? Ela é cara porque ela é boa. Infelizmente, essa é a lei da vida, a lei do capitalismo. aham. Porque ela entra rendimentos e o pessoal, na verdade, vai utilizar, né? Usando o dinheiro de forma adequada, né? Em prol da cidade. E Dayatuba isso não era nada. Né? Entrou vários tipos de governantes, bons governantes, que na verdade não eram empresários, e começaram a fazer coisas. Contrataram o Ryu Yotaki para fazer o desenho da cidade, da praça. Inclusive, eu vou domingo lá, que é uma das minhas sobrinhas que estão morando lá, por causa que eu falei que era bom, ela foi morar lá. E nós E vamos ela fazer tá um gostando? piquenique. Tá feliz de Nós morar vamos fazer um lá? piquenique nesse local. Nossa, que Virou o cartão legal. postal, foi desenhado pelo Rui Otaki. Sabe? E não é aqueles. Sério? Sério. E não é aqueles parquinhos, sabe aqueles parquinhos que o governo pega? Eu vou aplicar, né, o dinheiro, eu vou fazer um parquinho para as crianças. Pega aqueles parquinhos vagabundo, né, de coisas vagabunda, e pega, gasta Entendi. 20 e fica 80 para ele. Não, tem cidades que o governo pega 100 mil e você faz o parque. O parque. Em Dayatuba você vê isso. Sabe? É uma coisa que a cidade ela cresceu porque o povo começou a falar da cidade. Eu quero morar lá, pô. Lógico. Quem não gosta de morar em coisa boa, né, que tem infraestrutura. Aham. Em Dayatuba eles compraram, o governo comprou um time de futebol que estava falido lá e transformou o clube num local só para idoso. Né? Você tem uma ideia, a quadra era toda emborrachada, inclusive as colunas para o idoso não bater. Tem cultura, tem esporte, tem comida. Coisa Vamos pegar o idoso interessante. em casa. A Aham. piscina de água aquecida com elevador, sabe? Mas coisa bonita, coisa de primeiro mundo. Aí você vai falar, o Brasil é tudo igual. Não Não é, é gente, não é. verdade. Não é. Olha, ô, Dimas, eu tô amando esse nosso papo aqui, tá? A gente tem papo aqui para várias lives. Mas deixa eu te perguntar uma coisinha aqui para a gente finalizar. Tô amando, tá? Essa conversa com você, muito bom. Qual é o teu próximo roteiro, assim? Você tem algum roteiro que você vai fazer, vai levar um grupo, alguma coisa assim, que vai acontecer? Então, o próximo que eu vou agora, que eu vou levar grupo, né? Eu montei minha própria agência de viagem, experiência. A ideia é que a agência ela faça uma proposta um pouco diferente de experiência, porque a agência de turismo tem os milhares. A ideia é fazer o seguinte: assistir um show da Adele em Las Vegas, chegando de carro conversível dos anos 50 e vestido com os anos 50. Tá? Nós vamos. Para Vegas. Não, não, eu vou criar assim, experiências que as pessoas não puderam fazer no passado e querem fazer agora. Por exemplo, eu tive a oportunidade de fazer a Rota 66 de Harley Davidson. Tem algumas Aham, pessoas que gostariam de fazer, não precisa fazer toda a rota, mas pode fazer um dia de rota, ou meio-dia, algumas horas em cima de uma isso. Harley,
não é coisa? É. Para ter o tesão de viver aquela Inclusive, é experiência, muito aquele ambiente. interessante, né? Muito interessante conhecer a Rota 66. Assim, a É, cidadezinha de Williams, que está ali e tudo. Quando eu conheci, eu fiquei emocionada, porque eu vi aquilo nos filmes, né? De faroeste. Aqueles filmes que eu era jovem, mas eu gostava daquelas coisas bem assim, bem americanada, né? Bem americanalhada, como a gente falava. E quando eu vi a cidade de Williams, onde tem lá o poste, onde iniciou a Highway, nossa, eu fiquei, não, gente, eu tô aqui nesse lugar. Então é muito legal isso, né? Às vezes você pensa que você pode um dia conhecer esse lugar. Você vai fazer algo assim? vou. Então, a ideia das experiências, tem várias experiências que eu estou criando para poder fazer com o pessoal. Eu tive uma experiência fantástica, até tem um vídeo no meu canal que eu falo isso, sobre como eu vi e falei com Deus. Isso aconteceu, isso, na verdade, cabe uma live para falar sobre isso, Tá. essa experiência de como foi na Rota 66, na verdade foi em Monument Valley, né, um dos locais fantástico, né, que foi gravado vários filmes, Forrest Gump, De Volta para o Futuro 3, Thelma e Louise, tantos grandes filmes. E aconteceu uma experiência comigo, foi fantástica, fora da, sabe, fora do contexto. Mas Surreal. um dia eu conto essa história depois. O, Vai ficar, o, tá? pro- Para a a, próxima, tá? Vou te cobrar. o próximo passeio que eu vou fazer vai ser a Rota das Emoções. Não sei se você já ouviu falar da Rota das Emoções. Já ouviu Não, falar? não. Não? A Rota das Emoções, o governo lá do Nordeste tomou a decisão de fechar um pacote junto com o Sebrae, o Ministério do Turismo, criar um roteiro para poder divulgar mais aquela região, né, do Maranhão, do Piauí e do Do Ceará. Ceará. Então eles criaram uma rota, batizaram de Rota das Emoções. Essa Rota das Emoções você começa em São Luís, né, depois você vai para os Lençóis Maranhenses, aí você fica em Barreirinha, Santo Amaro, faz tudo aquele 4x4. É uma expedição, é mais uma dessas que você precisa estar preparado fisicamente. E a Certo. preparação física, Mary, é o seguinte, por exemplo, quando eu fiz a Rota 66, quando eu fui fazer a Rota 66, eu fiz duas vezes. Eu fiz uma Rota 66, né, de Harley com 15 amigos, uma outra vez eu fiz toda a costa da Califórnia de praia com a moto. A primeira vez que eu fui, eu fiquei um ano me preparando fisicamente, fui fazer check-up, eu fui Olha, fazer que RPG, legal. né? Certo. Porque quando eu fui, eu tinha 57 anos, eu não era também mais um garotinho. Aham. E então eu fui me preparar para a pegada, que é puxada, é 350, 500 quilômetros por dia nas estradas, né? É cansativo. Então, o que eu falo para as pessoas, e quando vai fazer um passeio de aventura, que você tem mais de 60 anos de idade, se prepara fisicamente, vai fazer caminhada, vai fazer musculação, vai comer de forma adequada, vai se cuidar melhor, Tá, para você aproveitar aí fica realmente essa trabalhando. É viagem. igual as pessoas que vão conhecer o Grand Canyon e não conseguem fazer todo o percurso, né? Porque não se preparam. Os grandes esportistas se preparam porque você, com uma pessoa velha que nunca fez nada, não quer se preparar e chegar lá e aproveitar. Não é bem assim, né? É. Então a rota das emoções é isso. Você vai fazer os lençóis, para subir duna, precisa ter boas pernas. Né? Então, fazer trilha e por aí fora. Então, nós vamos fazer toda a parte de Lençóis Maranhenses. Eu vou estar junto com 10 pessoas agora, no final de maio. Tem vaga se alguém quiser ir aí. Depois nós vamos para o Aham. Delta do Parnaíba, né? Porque é uma região Que delícia! fantástica. Vai Adoro ter a Deus. Revoada dos Guarás, né? Aham. Várias ilhotas no meio de rio, vários braços de rio, tudo de barco de alta velocidade. É expedição. E depois nós vamos fazer toda a rota até Jericoacoara, né? Nós vamos fazer tudo pela praia, de veículos 4x4 pela praia, passando por Jeri e terminamos em Fortaleza e a gente volta. São 9 dias de expedição. Maravilha! Eu vou te acompanhar, tá? Eu vou ficar de olho lá no teu perfil do Instagram. Inclusive, vamos falar aqui com o pessoal, né? O teu perfil do Instagram, que é o Sou Mais 50. Sim. E você tem mais alguma coisa que você gostaria de informar para as pessoas, assim, para as pessoas te conhecerem melhor? Porque o papo tá tão bom, né? É legal que as pessoas também te acompanhem. Gente, lembra do que a gente começou falando no início, tá? Tem que fazer aquele planejamento financeiro para quando você chegar nos 50, nos 60, nos 70, né, Dimas? Assim, aproveitar bem e ter aquele dinheiro de reserva para você poder viajar, fazer as viagens que você tanto sonhou. Tem algo que você gostaria aqui de finalizar para a gente? Eu acho que as pessoas, na verdade, elas precisam parar de ficar reclamando, achando que a viagem ela precisa ser extremamente cara para ser prazerosa. É o que eu falei, as grandes viagens que eu fiz nesses últimos anos. Olha, eu vivi nesses 7 anos de canal que eu não vivi 60 anos da minha vida, sabe? E não foi por dinheiro, né? Nossa, é porque você tem muito dinheiro, nada. Cara. Você vê cada pegada que eu fiz, cada coisa que eu fiz, cada lugar que eu dormi, que você fala, esse cara é maluco, né?
Mas isso tem uma riqueza tão grande em termos de dados, porque você vai ficar num hotel 5 estrelas, o que você tem para contar lá? Você tem coisa para É contar? verdade. Pô, Eu eu fico no meio da entendo, eu floresta, entendo cara. perfeitamente o que você está falando, porque às vezes É, é, eu faço uma o viagem aqui simples. de fim de semana, eu faço uma viagem aqui de fim de semana que eu não troco por uma grande viagem. Né? Claro que tem outras viagens que todo, assim, às vezes a gente pensa em ir, mas às vezes eu descubro um lugarzinho aqui que fica 200 milhas aqui da capital de Atlanta e que eu passo um final de semana maravilhoso e eu comento com as pessoas e as pessoas às vezes assim, nossa, mas eu nem sabia que existia esse lugar. E às vezes a gente vai procurar bem longe, né, Dimas? Às vezes está É. pertinho ali da gente, né? Uma vez eu fui comer num restaurante, eu não sei que cidade que eu estava indo viajando, e o cara falou assim, mas você vai agora, é muito tarde, e só passa uma trilha no meio da floresta. Ah, eu vou de bicicleta. De bicicleta vai ter que difícil. Eu peguei, para conseguir voltar, quando eu fui, foi durante o dia, na volta já Aham. estava às 10 horas da noite, para conseguir achar a pousada, eu tinha que colocar o celular, com a luz do celular, levando a bicicleta na mão, passando no meio da picada para conseguir achar a minha pousada para ir dormir, né? Então, coisas que, sei lá, para a gente, talvez algumas pessoas, é besta, Não, coisa que sem graça que não você é está não. fazendo. É Ah, meu história de filho. vida, é É história interessante. de vida, é É, desafio através de desafio. e Não é você verdade? acaba incentivando outras pessoas também, né? Você imagina quantas pessoas estão aqui assistindo a nossa live, já estão pensando amanhã em fazer esse planejamento e pensar, olha, eu quero conhecer esses lugares, eu quero descobrir esses lugares, eu vou me preparar para isso. Então, isso é que é bacana, né? A gente trazer com um pouco da nossa vivência, do que a gente conhece e dividir com as outras pessoas. É isso que me faz aqui estar cada vez mais forte aqui nesse canal, trazer pessoas como você, tá, Dimas? Dimas Moura, muito obrigado pela sua participação, tá? Essa live vai ficar gravada, depois segue lá pro meu canal no YouTube. E agora você tem uma amiga cearense aqui em Atlanta, tá? Um grande prazer, um grande prazer. Agora eu renovei meu visto, inclusive uma das coisas que eu quero fazer é levar um grupo o ano que vem para andar de RV, né? Andar de motorhome, aí na Califórnia. Então, Maravilha. esse é um dos sonhos, essa é uma das experiências que eu quero proporcionar a algumas pessoas. Então, no próximo ano, possivelmente, eu vou estar mais vezes Eu aí nos também, tá Estados na minha Unidos. lista também de viajar de motorhome. Eu tô assim pensando faz tempo. Quando eu vejo um na estrada assim, eu fico pensando, um dia eu vou estar também viajando, que eu acho fantástico. Não sei Então, se é melhor ou é pior, mas é viver essa experiência, né? então, Ver como que é, né? É isso. olha, eu tenho conversado com tanta gente que diz que é bacana você. Como tem gente também que vai em cruzeiro, tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Né? Então você É, tem que conhecer, tem experimentar, que, tem que tem que conhecer. saber experimentar, né, Dimas? Para poder depois falar para as pessoas o que, é que você achou ou não. Isso aí. Então, olha, super obrigada. Uma boa noite para todos vocês. Obrigada a cada um de vocês que estiveram aqui presentes comigo, Meiro Web e Dimas Moura. Falou, Beijo, gente. super Beijo. obrigada, tá? Imagine. Tchau, tchau, gente. Tchau.